Bem-vindo a Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de abertura política brasileira no Enem. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Não há na folha corrida de sangredo uma mancha. Você, vestibulando e vestibulanda, já parou para pensar que nós estamos vivendo o período mais longevo de nossa democracia? Nesse 2017, nós estamos chegando a 32 anos de estabilidade democrática. Acompanhem o filme. Fernando Lira foi o primeiro parlamentar a propor o nome de Tancredo, que acabou sendo o candidato único na convenção do PMDB. Governador, o que tem se dito aqui em Brasília é que o senhor preferiria enfrentar o deputado Paulo Maluf no colégio eleitoral, que ele seria mais fácil de ser vencido do que o ministro Mário Andreas. É isso mesmo? Não é exato. Eu nunca cogitei discriminar entre os dois candidatos do PDS. Ambos representam o mesmo sistema político, a mesma mentalidade, o autoritarismo, o monetarismo, o continuismo. E a nossa luta não é contra homens, além do mais. Nós lutamos pelo Brasil, pelo seu povo, pelo fortalecimento de nossas instituições democráticas. Esse aí da cena é Tancredo Neves, que assumiu como primeiro-ministro junto com João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. E ele também foi governador das Minas Gerais, mas também você pode chamá-lo de o avô do Aécio Neves. Como nós dissemos na introdução, nós estamos vivendo o período mais longevo, isto é, mais longo da nossa democracia. Bem, acompanhe nosso raciocínio. Se você contabilizar os 128 anos de vida democrática e descontar 41 anos de república oligárquica, mais 15 anos de ditadura vaguista, mais 21 anos de ditadura civil e militar, o que resta? Bem, são 52 anos de democracia, certo? E o nosso primeiro intervalo democrático, aquele de 1945 até 1964, como nós sabemos, sofreu grande instabilidade porque nasceu e viveu sob o signo da Guerra Fria e pagou o preço por isso. Por sua vez, essa nossa nova república, ela nasce sob o signo da conciliação entre sociedade civil e sociedade política. Isso implica em reconhecer que, apesar do fim da Guerra Fria e da sua polarização ideológica, e apesar do fim do regime autoritário, esse processo de transição envolveu tanto rupturas quanto permanências. E todas elas orquestradas, administradas pelas forças políticas que já estavam muito bem consolidadas em Brasília. Veja só, de certo que você já ouviu falar desse senhor a seguir. Porque o que nos estimula a estar na vida pública é a dignidade, é a honradez, é a postura ética, é o caráter. Engenheiro de origem libanesa, Paulo Maluf hoje é um brasileiro procurado pela Interpol e já julgado e condenado por corrupção tanto na França quanto também nos Estados Unidos. Agora, como nenhuma das ações contra ele tem encaminhamento no Brasil, ele vai muito bem, obrigado como deputado federal, hoje em Brasília, pelo PP, Partido Progressista. Quanto a isso daqui, eu também penso que você o conheça. Eu quero lembrar que o Winston Churchill também, o grande Churchill, depois da guerra, ele teve um problema com o Partido Conservador. E teve a oportunidade, então, de definir aquele seu atrito com o Partido Conservador, que também a ele foi cobrada com uma fidelidade. Ele disse: o político deve ter 3 fidelidades. Em primeiro lugar, a Deus, para guardar a sua fé cívica. Em segundo lugar, a sua pátria. E em terceiro lugar, com a nação, isto é, com o povo. E essa fidelidade nós estamos tendo. Estamos tendo a fidelidade com Deus, porque estamos tendo a nossa fidelidade com a nossa consciência. Com a pátria, porque é do destino histórico do Brasil que nós nos reencontremos nos caminhos e nos ideais democráticos que fizeram esse país. E com o povo brasileiro que deseja, hoje, mais do que nunca, a eleição do governador Tancredo Neves. Quanto a esse daqui, eu também penso que você o conheça. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, cujo nome fantasia é José Sarney, advogado de formação e político profissional. Ele está presente no Congresso desde 1958, quando foi eleito como deputado pela UDN. Ou seja, ele vai completar 60 anos de vida política dentro do Congresso Nacional. Lembra-se que nós falamos de estabilidade democrática? Pode-se dizer que ambos capitanearam as tensões sociais em torno da transição política no Brasil. De um lado, nós tivemos um Paulo Maluf pelo PDS, Partido Democrático Social, um partido que se desgastava diante da opinião pública à medida que se opunha ao plano das diretas já,
Por outro lado, nós tivemos um Sarney experiente que se posicionava como vice de um candidato 20 anos mais experiente do que ele, Tancredo Neves, e ambos compunham a chapa única do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Para esses, como se dizia à época, era melhor uma presidência na mão do que 2 eleições voando. Ah, e claro, também havia uma outra peça política importante que estava em ascensão naquele momento, e que de certo você conhece. Nós entendemos que esses acordos políticos feitos por cima não são novidades. Esses acordos são feitos no Brasil desde que o Brasil existe. Quer dizer, esse acordo foi feito na República, esse acordo foi feito no Estado Novo, esse acordo foi feito em 46, esse acordo foi feito em 1964 e esse acordo é feito agora em nome da pacificação de um país que não tem guerra. Quer dizer, você entende uma pacificação em El Salvador, você entende uma pacificação, você entendia na Nicarágua, mas uma pacificação no Brasil inexiste. O que precisa, na verdade, é que haja um atendimento das reivindicações da classe trabalhadora. E as 2 candidaturas pelo colégio não dão respostas a isso. Nenhuma das 2 rompe com o Fundo Monetário Internacional, nenhuma das 2, na verdade, rompe com o problema de exploração a que o trabalhador está submetido, nenhuma das 2 candidaturas fará um processo de reforma agrária, mesmo porque as pessoas que compuseram a aliança são os latifúndios desse país. Por isso, o Partido dos Trabalhadores pretende se manter fora desse quadro. Como você pode ver, Luiz Inácio, ex-metalúrgico e líder sindical, deixa claro com todas as palavras os motivos pelos quais o PT, o Partido dos Trabalhadores, não aprovava e nem quis participar do colégio eleitoral. O resultado disso, então, como sabemos, foi uma vitória esmagadora do PMDB no colégio eleitoral por 480 votos, contra 180 destinados ao Paulo Maluf. E então o consequente governo Sarney, conforme registra a questão 2 do Caderno Azul do Enem de 2016. Bora acompanhar a leitura? Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação, e então desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na... Conforme nós conduzimos a nossa aula até aqui, a leitura estratégica que o Enem faz do ano de 1985 se torna mais clara. Ora, o que nós fizemos foi demonstrar para vocês como ainda estão presentes em nossa política contemporânea velhos nomes, velhos cabeças que também estavam presentes no regime autoritário. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Antes de nós encerrarmos, vale chamar a atenção para um ritmo diferente que nós imprimimos na aula de hoje. Em vez de construir um argumento a respeito de um tema, nós preferimos mostrar para vocês um mosaico com as personagens políticas que participaram da transição rumo à democracia. Porém, ainda resta oferecer o retrato de um último político, mas não menos importante, Tancredo Neves. E nós vamos convidar o Mário Palmério, o fundador da Universidade de Uberaba, para apresentá-lo. Saca só. Eu creio que o fenômeno Tancredo Neves é um fenômeno de aglutinamento nacional em torno de um homem que inspira confiança. As pessoas confiam em Tancredo, conhecem a sua vida, a sua tradição de honradez. Não há na folha corrida de Tancredo uma mancha. Tancredo é um homem que atravessou 50 anos de vida pública imaculado. Depois um homem da conciliação, da composição, compreende os problemas alheios, compreende os problemas políticos, sabe perdoar, não guarda ressentimento. Então, numa hora em que o Brasil precisa de um grande esforço nacional para resolver esses graves problemas da nação, o homem é um homem desse, é um homem que inspire confiança. Esse é o meu sentimento e a minha alegria. E ali estou de fato alegre, porque eu estou desanuviado, eu estou despreocupado, estou aliviado. Porque tenho certeza que com o Tancredo nada de ruim vai acontecer no Brasil. E é com esse registro que o filme de Oswaldo Caldeira, O Muda Brasil,
termina para dialogar com um imaginário bastante comum na sociedade brasileira. A figura de um Tancredo Neves, mineiro, dono de um perfil pessoal conciliador e de um perfil político pacificador, capaz de alinhavar as tensões sociais em torno de um projeto comum. Há quem diga que isso se deva à tal mineiridade. Afinal de contas, as Minas Gerais são um pedaço de terra brasileiras cercada por Brasis por todos os lados. Portanto, nada melhor do que um mineiro para lidar com o país. Bem, pelo sim ou pelo não, continue nos acompanhando. Mande as suas dúvidas, críticas e sugestões. E lembre-se sempre que aqui na descrição do vídeo nós deixaremos tanto os filmes quanto as provas para vocês estudarem. Abraços fortes e até a próxima!